Bom dia, meus amores e minhas amoras, começando mais uma aula dia 7 de outubro. Então vamos lá. Seguindo agora o nosso novo calendário, que é referente ao quarto bimestre, vou até alterar aqui. Basicamente, no quarto bimestre, tá certinho, beleza. Nós temos como conteúdo interação e dimensões e transformações nucleares, utilização da energia nuclear em indústrias, na medicina e outros, processo de fusão e fissão nuclear, processo de radioatividade, atividades e questões propostas. Esse é o conteúdo que a gente tem para o quarto bimestre. Nós já vimos a parte de energia nuclear, mas vamos dar uma revisada. Afinal, tem que enrolar vocês por 2 meses. Então, vamos lá? Vamos dar uma revisada? Então, relembrando lá o conceito de energia. Quando a gente quando a gente estudou o conceito de energia, basicamente a energia ela é a capacidade de realizar uma ação. Então, aqui eu tenho uma análise um pouquinho diferente, que ele mostra como seria essa energia comparada à energia de uma alimentação diária. Então, por exemplo, uma alimentação diária corresponde a uma energia de 10,46 megajoules, que é uma quantidade considerável. Isso é para uma pessoa, para uma alimentação diária. Então, o que a gente pode analisar sobre essa energia? Se a gente for comparar, por exemplo, para uma pessoa trabalhar, ela gasta aproximadamente 39 vezes mais do que essa alimentação diária. Para, no caso, uma lâmpada ficar acesa, ela vai ser 0,3, ou seja, 0,3, por cento de uma alimentação diária. Muito pouco, né? Para uma loja ficar aberta por dia, ela gasta aí quase 524 vezes mais do que a energia liberada para uma pessoa na alimentação diária. Nós temos aqui que uma indústria funcionando representa 4,1 milhões de vezes mais energia do que uma alimentação diária. Temos que um país gasta 783 milhões de energia, de alimentações diárias, de energias proporcionais a 783 milhões de alimentações diárias, isso por dia. E o nosso planeta, ele gasta algo em torno de 118 bilhões de vezes mais energia do que uma alimentação diária. Absurdo. Então, a energia em si, ela pode ser dividida aí, nós estudamos a energia mecânica, a energia térmica, a energia da comida, food, a energia elétrica e a energia de gás. Cada um tem sua própria unidade de medida. Então nós vimos ali como os tipos de gerações de energia. Vimos lá o combustível fóssil, a comida, o biomassa, os gases, a parte nuclear. E como tipo de geração mecânica, hidrelétrica, eólica, ar comprimido e moles. Olha que interessante, é possível obter energia por ar comprimido. Tanto que o ar comprimido é uma das formas de você armazenar energia. Você mantém dentro do cilindro e mantém armazenado. Olha que interessante. As baterias também, para a parte elétrica, tanto por eletricidade, baterias ou capacitores, térmicas por geotérmica, vapor ou sal derretido. Olha que interessante, o sal derretido é uma forma de armazenar energia. Você coloca o sal, ele aquece e aí ele demora a resfriar. Então é uma forma de você guardar energia em forma de calor através de sal derretido. Interessante, não? Então temos ali a energia solar, que ela é responsável por fornecer energia para todos os outros processos. Temos a energia geotérmica, onde cada um delas vai ter um fator de potência. O que é o fator de potência? É o quanto de energia é possível utilizar. Então, olha que interessante, dentre as energias renováveis, nós temos aí que a menor, que produz menos energia, é a geotérmica. A solar, ela produz mais energia, a maremotriz, lembra a maremotriz da maré que sobe e desce? É 24%. A energia eólica, apenas 32%. A biomassa é 68%. E biomassa é queima de qualquer combustível orgânico, tudo bem? Se eu pegar, por exemplo, arroz, lenha, madeira, carvão, com o resto de comida, bota para queimar, gera calor.
hidrelétrica 73%. Então aqui a gente tem mais ou menos as análises de como funciona a proporção ao longo do mundo, né? O Brasil é o grande produtor de biomassa, hidrelétrica lá representa essa quantidade de áreas, né? E no caso a gente tem aqui, com relação às energias consumidas, temos que 54% das energias são produzidas, são absorvidas pela indústria, 25% vai para o transporte, ou seja, toda a energia que nós utilizamos em casa vem de 20%. É muito pouco. Mas o que acontece? Nós consumimos, por exemplo, o transporte, a gente se desloca de um ponto ao outro, a gente compra coisa pela internet, então, intrinsecamente, nós mantemos a indústria e o transporte em movimento. Logo, essa energia também cabe sobre a gente. Então, entrando agora na nossa aula, o que acontece? O que é a fusão e a fissão nuclear? Basicamente, a fissão e a fusão nuclear é uma forma com que eu altero o meu átomo, certo? Então, no nosso caso aqui a gente tem a fusão nuclear. A fusão nuclear é quando eu pego dois elementos e eu crio um terceiro elemento mais pesado. Ou seja, eu peguei dois caras, uni eles e gerei um elemento mais pesado. Então repara aqui, ó, que nesse processo eu tenho um próton e um nêutron, dois prótons, quer dizer, dois nêutrons e um próton. Quando eu junto esse cara, eu vou gerar esse elemento, só que esse elemento ele é instável, então nesse processo ele vai acabar liberando energia. E aí eu tenho o meu elemento que é gerado o hélio. Ou seja, se eu pegar um átomo de hidrogênio mais um de hidrogênio, eu consigo gerar esse elemento que é um hélio. Então, nós temos aí o processo de fusão nuclear. Ele é um processo que converte elementos leves em elementos mais pesados, e ele é um processo que vai ocorrer dentro de estrelas. Por que ele vai ocorrer dentro de estrelas? Porque para ele poder liberar essa energia e ocorrer essa fusão, ele precisa de uma grande quantidade de temperatura e uma grande pressão. Então ele só gera esse processo a altas temperaturas e altas pressões. Tanto que é o único lugar onde é possível fazer isso é dentro de uma estrela. Até experimentalmente é difícil conseguir fazer isso, né? Eles estão tentando criar uma usina nuclear de fusão nuclear. E aí o que acontece? A estrela ela vai exercendo exatamente esse processo. Ou seja, como que funciona ali a vida da estrela? Em resumo, a estrela ela vai estar lá, vou ter um monte de gravidade atraindo, né, esses corpos. No momento que atrai esses corpos, eu vou ter ali que o hidrogênio ele vai estar a uma alta temperatura e pressão, e aí vai começar a fundir esse elemento. Porque o que mantém a estrela estável é exatamente esse calor, essa temperatura. Porque aí, conforme ele vai queimando esse elemento vai acabando, ou seja, a energia que vai sendo liberada vai acabando. Então ele começa a resfriar. Nesse processo que ele começa a resfriar, ele começa a colapsar de novo. Ou seja, a pressão aumenta, a temperatura também. E aí ele começa a fundir um elemento mais pesado. Então a estrela ela vai fundindo elementos cada vez mais pesados. Só que esse processo ocorre até o ferro. Quando chega no ferro, a estrela começa a gastar energia para poder fundir os elementos mais pesados. Por isso que na natureza a gente encontra muito mais elementos leves, ou seja, muito mais oxigênio, muito mais ferro, muito mais flúor, muito mais cloro, do que elementos mais pesados, como ferro, urânio e por aí vai. Então aqui a gente tem uma noção de como ocorre esse processo de fissão nuclear e esse processo de fusão nuclear. Eu vou até dividir para a gente poder ter duas aulas, um só sobre fusão e outro só sobre fissão. Então o que acontece? A própria fusão nuclear, ela pode ocorrer com qualquer tipo de elemento, e além de ocorrer com qualquer tipo de elemento, ela é quase que 20 vezes mais forte, 10 elevado a 7 e 10 elevado a 8. Eu acho que vocês não estão vendo, porque minha câmera está na frente. Pronto. 10 elevado a 7, 10 elevado a 8, ou seja, a diferença é de quase 20 vezes a mais. Então, o quanto você consegue produzir por fissão nuclear, por fusão você produz
quase que o dobro. E olha que interessante. Em uma moderna usina de carvão, a combustão de 1 libra, ou seja, 453 gramas de carvão, produz 1 kWh. A fissão de 1 libra de urânio vai produzir 3 milhões de kWh. Então repara, você tem 1 kWh, o outro você tem 3 milhões. Ou seja, matematicamente, a fissão nuclear é milhões de vezes mais energética do que a energia produzida por carvão. E a fusão nuclear é 20 vezes mais do que isso. Olha que absurdo. Bem louco, né? Então, basicamente, era isso que a gente tem por hoje. É interessante que eu estou falando e a câmera não está na minha cara, mas faz parte. E na próxima aula a gente continua com a parte de fissão nuclear. Certo, gente? Terminamos por aqui, então até a próxima.